Isso permite que você ataque correndo para trás, olha só. E cara, isso daqui dá uma sobrevivência para você, se você ainda não joga desse... Fala pessoas, e para você que começou a jogar Path of Exile 2 agora, ou está com algumas dúvidas a respeito das configurações, hoje eu vou mostrar para você as principais e melhores configurações que você pode fazer no seu game, para você conseguir jogar melhor, sobreviver melhor e deixar o jogo mais do jeito que você gosta. Lembrando, galera, que eu jogo num PC, então se você está jogando no console, pode ser que você não encontre todas as opções que eu vou mostrar aqui, ou que elas estejam um pouquinho diferente ou com um nome diferente, tá bom? Vamos começar então, pessoal. Abrindo aqui então o menu de opções, vamos começar aqui com duas opções de gráficos. Lembrando que eu não vou falar especificamente de gráfico, porque cada setup de computador ele é de um jeito diferente, e se você está jogando no console também é bem diferente. Então eu vou focar aqui hoje em outros pontos, ok? Duas opções então que eu acho bem legal aqui para começar na aba de gráfico é brilho da cena e brilho da interface. Brilho da interface é o brilho do HUD e de todos os menus do jogo. Eu deixo ele no 1, mas você pode aumentar ou diminuir conforme o seu gosto. Ele deixa mais claro, tá vendo? Fica mais esbranquiçada a interface, ou então bem escura. Eu gosto aqui no 1, porque eu acho que fica legal. E brilho da cena é o brilho do jogo em si. Eu uso o menos 0.3, mas olha só, você pode colocar mais brilho ou menos brilho aí, de acordo com o seu gosto aí, com o seu monitor e do jeito que você gosta de jogar, certo, galera? Agora aqui na aba Jogo, temos aqui o idioma. Você pode usar o português Brasil ou escolher algum outro idioma. Lembrando que se você trocar, você vai precisar reiniciar o jogo. E o idioma aqui que ele diz é toda a parte de texto e de legendas. O jogo não está dublado em português, ele vai continuar dublado em inglês, mas as legendas e todos os outros textos de menu estão em português. Podem até acontecer alguns errinhos aí de grafia, de sintaxe, mas conforme vai passando o tempo eles vão corrigindo, então você consegue jogar em português sem problema nenhum. Muito de boa aí, tá bom, meu povo? Temos aqui também a opção desativar tutorial. Se for a primeira vez que você está jogando, você pode deixar essa opção ativa, que ele vai te ajudar bastante aí, porque se você não conhece ainda o Path of Exile 2, ele tem bastante mecânica e essa tutorial pode te ajudar. Como eu já estou jogando faz um tempinho aí, eu desativei, mas ele ajuda bastante. Mas se o momento aí você quiser tirar, é só tirar ele por aqui. Desativar pausa. Esse jogo aqui ele tem pausa, galera, então conforme você está jogando, você pode apertar o ESC, por exemplo, ele vai entrar ali em jogo pausado. Se você quiser desativar isso, você pode desativar ali pela opção do menu Jogo Geral. Olha só, galera, essa opção de movimento aqui de corrida, ela é bastante interessante. Há algumas versões atrás foi implementado a corrida no PoE 2. E o que é que essa opção faz? Ó? Ela faz com que você não precise continuar apertando o determinado botão para correr. Então, geralmente o botão de corrida ele vai ser o mesmo da cambalhota, que é essa opção aqui, ó. O personagem dá uma cambalhota, no meu caso é barra de espaço. Se eu mantenho pressionado depois da cambalhota, com aquela opção ativa, eu fico só no direcional AWASD e não preciso manter a minha barra de espaço. Se eu desativar aquela opção, após a cambalhota eu preciso ficar segurando a minha barra de espaço. Então ele elimina aí a possibilidade de você ficar segurando o botão. Lembrando, galera, uma dica aí para quem está começando agora, a corrida, você não consegue atacar e usar a habilidade durante a corrida. Então se um bicho vier perto de você e você quiser atacar, ele vai parar a corrida. Só que se o bicho te atacar durante a corrida, você vai tomar muito mais dano. Então fica esperto com isso. Às vezes você quer só passar no meio dos bichos ali para cruzar o mapa ali, chegar num ponto X ali. Mas se o bicho te pegar ali, você tiver com pouca vida, ou se for um bicho forte, você tiver no mapa mais para frente, você vai aí perder quase toda a sua vida aí, tá bom? Então não faça isso em
luta com muito mob ou em luta com boss, tá, galera? Uma outra opção bastante interessante aqui na tela, na aba jogo, é essa daqui, ó. Limitar janela do mouse, limitar mouse à janela. Isso daqui é útil quando você tem 2 monitores, senão não vai fazer diferença nenhuma. Acontece que se você não está com isso daqui ativo, não sei se vai dar para perceber aí, ó, mas aqui na minha direita, aqui, não sei se vai aparecer direita ou esquerda para vocês aí no YouTube, eu consigo sair com o meu mouse aqui, esse cor-de-rosa, eu consigo sair com ele para ir para uma janela para o lado, sem precisar dar o Alt Tab. Se você liga isso daqui, ele vai parar o mouse aqui, vocês não conseguem ver, mas meu mouse está parado aqui, eu praticamente não consigo sair. Tá? Ele vai ficar aqui, ó, tá vendo no cantinho? Isso é bom porque na hora que você tá ali na muvuca, lutando com boss, tem muito bicho na tela, você pode se desesperar ali com o mouse ali, de clicar, de ativar função ali de ataque, botão de ataque, e às vezes você, sem querer, joga o mouse meio longe, e se ele sai da tela, você perde o controle do teu boneco. Se você vai clicar em algum bicho ali para dar o target nele, seu mouse tá fora, você começa a clicar na janela de fora, e isso daí atrapalha bastante. Então, no começo do jogo eu estava me embananando bastante, eu deixava essa opção ligada para eu não mover o mouse para fora acidentalmente. Para mover o mouse para fora, eu automaticamente tinha que dar um Alt Tab. Então essa opção pode te ajudar aí a sobreviver caso você fique assustado aí na hora de muito bicho na tela, essas coisas aí, tá bom? Para quem usa controle e não teclado e mouse, essa opção aqui ela é bem interessante, ela é muito boa e ela pode também te salvar em alguns momentos. É essa daqui, ó, sair automaticamente caso o seu controle seja desconectado ou ele fique sem bateria. Só que é muito importante, porque às vezes você está no meio do combate, acaba a bateria do seu controle, ou sei lá, você esbarra no fio e desconecta ele, você vai perder o controle do teu boneco. Se você tá numa parte fácil, isso daí não tem problema nenhum, mas tem gente que joga no hardcore. Esse modo do jogo, você perde definitivamente o teu boneco, entre aspas, se você morrer. Então, se você estiver jogando no hardcore com controle, essa opção ela é muito útil, porque se você perder o controle, você não vai perder definitivamente seu boneco, se o seu controle for desconectado e você perder o controle dele. Então, você pode deixar aí ativado caso você use controle. Ele vai voltar para a tela de seleção de personagem. No caso do hardcore, esse jogo ele não vai deletar o seu boneco efetivamente como alguns jogos fazem, que você perder tudo mesmo. Ele vai tirar o seu boneco do modo hardcore e vai deixar ele no modo softcore. Você não vai perder nada, mas você não consegue mais ativar o hardcore para aquele boneco. Então, se você estiver fazendo aí alguma tentativa de jogar no hardcore aí e ir até o final, se você está disputando alguma coisa, você vai acabar perdendo o modo hardcore. Você não perde efetivamente o boneco, mas você perde o modo hardcore, tá bom, pessoal? Para quem não sabia aí, só uma informação extra aí. Agora aqui no menu Interface, nós temos aqui alguns tamanhos que você pode ajustar para o jogo ficar melhor aí para o seu gosto ou para a sua visão. Vamos supor que você tenha alguma deficiência visual, alguma dificuldade visual, você pode aumentar o tamanho de algumas coisas aqui para ficar melhor para você. Então, o tamanho dos pop-ups, ela ajusta o tamanho dos pop-ups nos menus. É só quando você abre algum menu, ó, tá vendo aqui? Você pode deixar maior ou menor. Só vai interferir aqui nos menus. Tamanho dos pop-ups nos itens destacados no chão. Eu tô com 2 itens aqui. Então, ó, o meu pop-up, ele tá assim, ó. Tá vendo que quando eu passo o mouse, ele aparece ali do lado do globo azul, ali embaixo, o tamanho aqui, ó, da descrição do item. Eu vou reduzir ele aqui, ó. Veja que ele ficou menor já, tá vendo, ó? Então, dependendo aí do que você gosta, eu vou deixar no maior que tem e voltar para lá. Olha o tamanho que fica aqui, ó, quando eu passo em cima da máscara facial ou da massa fina aqui, tá vendo, ó? Então você pode aumentar essa informação que aparece ali. Eu acho assim no máximo, né, muito grande, então eu uso ela um pouco menor aqui. Aqui também essa opção tamanho da tarja no mundo. É este retângulozinho aqui com o nome do item só, esse azul e esse branco. Então se você deixar um extra grande, olha só, ele aumenta aqui e o mediano é o que eu gosto aqui.
O grande também eu acho grande até demais. Lembrando que esse jogo ele tem uma coisa chamada filtro de itens, filtro de loot, onde você pode subir um arquivo para o teu jogo com várias configurações de filtro de loot para ele não mostrar itens que caem no chão, porque esse jogo é um tipo de jogo que cai muito item no chão, então você pode ocultar alguns itens que você não quer ver para não ficar muito poluído e você não perder muito tempo olhando tudo que cai no chão. E este filtro de loot, ele pode alterar o tamanho desses pop-ups aqui, desses retângulozinhos aqui. Então, essa opção só vai ficar efetiva se você não usa filtro de loot. Se você usar, ele vai acabar substituindo, tá bom? Agora falando do mouse aqui, vocês estão vendo que meu mouse ele é cor-de-rosa, né, meu povo? Fica aqui, ó. Então, interface mouse. Você tem essas opções aqui já pré-fixas. Eu gosto de usar esse rosa invertido, mas você tem o verde, o normal aqui, que é o que vem, alto contraste e o alto contraste invertido. Não tem a opção nesse jogo de você escolher a cor, como tem, por exemplo, no Diablo 4. Você só tem essas opções. Eu gosto de deixar o rosa porque o mouse, quando tem muita coisa na tela, você perde com facilidade o mouse. E o verde eu acho mais parecido com as outras coisas que estão na tela. O rosa, na minha opinião, é o que fica mais diferente. Então é o que eu deixo aqui. Eu não gosto muito desse contorno branco, eu acabo deixando o invertido, mas você pode mexer aqui. Você também tem o tamanho, olha só, ó, diminuir aqui, tá vendo? Ó, o mousezinho ali bem pequeno, mas se o objetivo é deixar rosa para você poder enxergar ele melhor, então eu também deixo ele num tamanho maior, tá bom, pessoal? Ativar o cursor clicado é só assim, ele faz uma pequena diferenciação na imagem do mouse quando você clica. Tá vendo que eu tô clicando, ó? Ele muda um pouquinho a corzinha ali, a sombra. Eu acho uma bobeira, não sei nem por que tem, mas tá aqui. Se você quiser que ele marque para você quando você clica, você pode deixar isso aqui ativo, mas eu não deixo isso daqui ativo porque eu acho que não faz diferença nenhuma, tá? Mas tá aí, né? Galera, sempre mostrar encaixes dos itens. O que é isso? Quando você tem um item com slot, que é um buraco quando você pode encaixar uma gema, ele vai mostrar aqui, ó, na interface aqui do item, esse slot. Se você desativar, tá vendo aqui, ó, que ele some, ele só vai mostrar daí quando você passa o mouse. Então é só uma questão visual, se você quiser que mostre ou não, ele vai ficar aqui para ficar mais clean ou não. Eu gosto de exibir aqui, mas ele só vai fazer diferença aqui. Quando o item tem um encaixe também e o item ainda está aqui no chão, não está no seu inventário, ele vai mostrar no desenho aqui também, tá bom, povo? Agora, galera, eu vou mostrar uma opção muito boa para vocês, muito interessante, que pode poupar muito tempo e até desperdício de gemas aí, caso vocês não saibam para que a gema de reforço vai servir. Essa daqui, ó, janela de utilidades da gema de reforço. Mostra uma lista de habilidades reforçáveis ao posicionar o cursor sobre uma gema de reforço. O que é isso daqui? Vamos lá para o meu baú aqui, ó. Melhor dizendo aqui, ó, minhas habilidades, tá? Quando você tem as suas gemas de habilidades, que são as suas skills do jogo, você tem também sempre várias opções de slot para colocar reforço, para você melhorar essa habilidade ou mudar um pouco o comportamento dela. Sempre começa com 2 slots, depois você vai aumentando e você pode deixar até 5, como está aqui, ó. E o que acontece? As gemas de reforço são essas daqui que você coloca, como eu falei, para modificar. Só que quando você vai craftar ou fazer essa gema de reforço, às vezes você não sabe para que ela serve. E aquela opção faz com que apareça aqui do lado, ó. Tá vendo onde está o meu mouse aqui, ó? Quando eu coloco o meu mouse sobre a gema, ele vai mostrar ali, ó, com o verdinho, com o xizinho vermelhinho e o verdinho para qual habilidade eu posso colocar essa gema. E isso ajuda pra caramba, galera. Então aqui, ó, eu sei que, por exemplo, o tiro múltiplo 1 eu não posso pôr no contágio, que é a primeira ali da lista, mas eu posso pôr no incendiário ou eu posso pôr no dreno de essência. Então, quando você tiver procurando um novo reforço lá, você tiver uma gema bruta, que você vai transformar ela numa gema de habilidade ou uma gema de reforço, você já pode ir olhando lá quais skills que ela vai funcionar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma gema bruta
Se eu for criar uma nova, olha só, eu tenho aqui ó, um monte de opção. Tá? Então, ó, eu passando o mouse, eu também vejo em cima a descrição do que a gema de reforço faz e embaixo em quais habilidades eu posso pôr. Veja que essa ó, eu não posso pôr em nenhuma skill que eu tenho. Então, às vezes, eu acho que ela vai dar certo para uma determinada skill, eu gasto a minha gema bruta e a hora que eu vou colocar, ela não deixa encaixar em nenhuma. Mas aqui ele já está me mostrando, ó, em todas as habilidades reforçáveis. E galera, isso aqui é muito bom. Eu não sei se por padrão vem ou não ativada, mas se não vier, pode ativar aí então aqui na aba Interface e Janela de Utilidade de Gemas de Reforço. Vou tirar aqui, ó, para a gente ver. Ele vai parar de mostrar, quer ver, ó? Olha só, agora ele só mostra a descrição e não mostra mais o reforço. É muito bom isso daqui, galera. Para quem tem o monitor wide, que não é o meu caso, você pode centralizar a interface por aqui, ó. O meu aqui ele está até desabilitado, porque o meu monitor não é um wide, ele é 16:9, mas se o monitor é muito largo, pode ficar ruim de você enxergar aqui o lado esquerdo e o lado direito aqui, né, da sua seu globo de vida e o seu globo de mana. Então você pode centralizar, ele vai tudo pro meio e fica mais legal ali, mais fácil de você ver, tá bom, meu povo? Então se você tem um monitor wide aí e tava com dificuldade porque fica muito longe, você pode usar essa opção para te ajudar aí, tá? Temos uma opçãozinha aqui bem simples de mostrar relógio, ele vai mostrar aqui embaixo, ó, tá vendo aqui onde tá o meu mouse? Do lado aqui, ó, em cima da barrinha de XP aqui de progressão, ele mostra o relógio ou não. Eu gosto de deixar mais clean, então eu tiro. E não é hora do jogo, é a sua hora atual aí do seu Windows, tá, galera? Temos uma opção aqui de jogabilidade aviso de vida baixa, que é bem interessante também. Ele começa a deixar a tela mais vermelha, muitos jogos têm isso, quando você vai perdendo a vida. Porque como eu disse anteriormente, às vezes você tá numa muvuca de bicho ali e você tá tão concentrado ali em matar boss, essas coisas, que você acaba não percebendo que sua vida tá baixando. Então você pode deixar essa opção ativa, que a parte de baixo da tela lateral vai começar a ficar vermelha. Eu vou lá deixar uns bichos baixar um pouco minha vida pra gente ver como é que é, tá? Olha só, galera, eu tô aqui então com o meu bonequinho aqui bem fraquinho. Vou deixar os bichos me baterem aqui para vocês verem o vermelho na tela. Ele começa a mostrar. Vamos achar uns bichos aqui, ó. Então, né, só porque tá gravando o vídeo agora não aparece o bicho. Aí, chegou. Olha só, já perdi minha barra de proteção. Tá vendo aqui embaixo, ó, que já começa a aparecer os negócios vermelhos aqui, ó. Ó, esse vermelhão aqui, ó, bem forte, tá vendo? Então isso daqui, galera, ajuda bastante, tá? No começo, assim, pode até ser que você fale, não precisa. Mas quando você tá numa luta difícil com o boss, cara, a concentração fica alta ali e você não percebe, viu? Então isso daqui vai ajudar você bastante aí, tá? Agora eu vou desabilitar ela e voltar lá no bicho para vocês verem. Vou tirar ela aqui, ó. Aviso de vida baixa. Então a hora que eu encontrar o lobinho, ele vai me batendo e não aparece mais nada. Você pode deixar a interface mais limpa aí, caso você prefira. Mas vou te dizer que ajuda muito isso daqui, galera. Quer ver? Ó, vamos lá, ó. Vai, lobinho, ó lá, tá vendo? Minha vida baixando bastante e ele não mostra mais nada, ó lá. Morri e não mostrou nada em vermelho. Então isso daí é uma dica muito legal que eu acho, deixar isso daí sempre ativo, tá? E seguindo aí nessa mesma linha de mostrar a vida, pessoal, vocês podem colocar, ó, aqui na interface mostrar mini barra de vida em você. Aqui o texto fica por baixo da opção porque na tradução para português acabou ficando maior, né? A gente sabe que a maioria das palavras em português é maior do que em inglês, então infelizmente eles não contaram com isso na hora de fazer a interface aí, eles acabaram se baseando pelo tamanho do inglês, mas dá para ler ali, ó. Então agora tem ali em cima da minha cabeça ali do bonequinho, tá vendo, ó, a vida e a mana. Então isso daí também ajuda bastante. Opa, eu não tinha salvo a opção. Fechou e eu não salvei. Ó, então minha vida tá pela metade, tá vendo a barrinha verdinha ali, ó. Eu acho que não substitui aquele vermelho, porque aquele vermelho ele é muito bom, tá? Mas aqui, ó, essa opção também pode te ajudar.
além do vermelho, você também pode deixar essa, tá? E se você quiser ver também a barrinha de vida dos inimigos e também dos seus minions, que nem o meu caso que eu tô jogando como se fosse o Necromancer aqui com um monte de caveirinha, temos essa opção aqui, ó, mostrar mini barra de vida acima dos PNJs, né? Tradução de NPC para português, colocar o PNJ. Então você pode ver aqui, ó, apenas de aliados, ó, ele mostra de todos os seus minions, apenas inimigos ou ambos. Eu vou deixar ambos aqui, ó, aliados e inimigos, e aí vai aparecer de todo mundo. Deixa eu só achar aqui uma galera aqui. Só que, assim, eu acho que fica muito poluído isso. Vou começar o ritual aqui, tá vendo o vermelhinho, ó? Quando o mob ele é meio especial ali, ele é elite, já vai aparecer uma barra lá em cima da tela. Mas bichinhos normais, ele não vai aparecer lá, os mobzinhos pequenininho, ó. Então aqui, ó, tá vendo? Conforme eu vou dando um target aqui, vai aparecendo os bichinhos na tela, ele já vai mostrando aí, fica bem fácil de você saber se você já está matando ele. Quando você está em níveis baixos, com um bichinho fraquinho, isso daí não faz diferença nenhuma, mas conforme você vai chegando mais para frente lá, isso daí faz bastante diferença, sabe? Para saber se você foge do bicho ou não, quanto que você deu de dano ali, se você bateu muito ou pouco nele, conforme você estiver no endgame, isso daqui vai ser muito útil para você, apesar de não mostrar dano, mas você sabe quanto que falta. Então, às vezes, você fala, pô, será que falta um hitzinho só para eu matar o bicho? Né? Para eu voltar lá e fazer uma última tentativa, então você já consegue saber. No caso dos aliados, eu acho que fica muito poluído, então eu deixo sempre apenas inimigos, tá bom, galera? Ó, se você não estiver jogando com minions, ele vai mostrar isso daqui quando você tiver com algum acompanhante de alguma quest. Tem quest que vai um NPC ou dois com você, aí ele vai mostrar a barra desses caras aí. Se não, não vai mostrar de nenhum praticamente, mesmo você deixando ali nos aliados, tá? Como eu tenho aqui os minions, eu acho que fica muito poluído, eu não coloco. Aqui temos também a opção, ó, mostrar níveis de mana e vida, vida e mana. Eu acho que a tradução deve estar errada aqui, mas o que são essas duas opções? É o texto que aparece aqui em cima, ó, tá vendo no meu mouse aqui, em cima do globo de vida e em cima do globo de mana. Então o de mana ele vai mostrar o seu total aqui e o seu espírito, que é uma reserva. No caso de vida, ele vai mostrar a vida, que é o vermelho, escudo esse azul, salvaguarda é essa opção aqui nova que tem só nessa última expansão, nessa última liga, mas ele mostra o quanto de salvaguarda você tem. Caso você não deixe isso daqui mostrando, eu gosto para deixar mais clean, você ainda consegue ver colocando o mouse em cima, tá vendo, ó? Quando você bota o mouse em cima, ele vai mostrar. Se não, ele vai ocultar. Aqui agora na aba som, só vou mostrar aqui para vocês que é uma coisa bem legal que eles fizeram nesse jogo. Eles dividiram muito bem todos os tipos de som. Então você pode mudar a altura e o volume de praticamente todos os sons separadamente. Ó, o volume principal. Temos aqui efeitos sonoros, música, som ambiente, diálogo, alerta de filtro, cinemáticas, alerta de filtro, aqui eu não sei nem o que é porque caiu aqui, ficou atrás. Então eu gosto de jogar com a música no volume mudo aqui, né, praticamente no zero, porque se você está jogando bastante um ARPG, que é o tipo desse jogo, muitas vezes você quer ouvir a sua música, então eu diminuo isso daqui, porque depois que você já ouviu bastante a música do jogo aí, começa a ficar meio enjoativo. Mas você pode pegar e mexer em cada volume separadamente. Uma opção legal aqui que tem no som é mudo em segundo plano. Isso daqui, caso você não saiba, é que quando você perde o foco da janela do jogo, ele vai deixar mudo. Então, por exemplo, você tem dois monitores ou você deu um Alt Tab, você minimizou o jogo para ver o navegador, por exemplo, ele vai mutar o som do jogo. Então, se você quer assistir um vídeo do YouTube e deixar ali o boneco parado, como tá o meu exemplo aqui, você consegue deixar essa opção ativa, minimiza o jogo, vai para o YouTube, por exemplo, atende uma ligação ali, fala no WhatsApp ali alguma coisa, e o jogo minimizado não vai ficar tocando a musiquinha ou o áudio do jogo. Então eu deixo isso daqui ativo porque eu acho legal, tá bom, povo? E na última aba aqui, que é a aba de entrada, tem a opção de você fazer
todo o remapeamento de teclado que você usa. Não sei se dá para fazer de controle, porque eu não tenho controle, mas aqui do teclado, ó, eu consigo remapear tudo, inclusive aquela opção de cambalhota e cambalhota evasiva e correr fica aqui, ó, que no meu caso é o espaço. Aqui tá vendo que tem uma barra, novamente, lembrando que se você usar a cambalhota e ficar segurando aqui essa tecla, ele começa a correr. Você pode deixar uma tecla só para correr, quer dizer, você pode deixar uma tecla só para cambalhota evasiva, caso você queira. Então você coloca aqui. Como eu uso as duas aqui a mesma, eu acabo não colocando, tá, meu povo? E aqui, ó, um negócio muito interessante e muito útil, caso você não esteja usando ainda dessa forma, é fazer a movimentação pelo WASD. Se você está usando o point and click, famoso point and click, que é o que tinha só antigamente em jogos ARPG, que é esse daqui, clique para se mover, eu aconselho fortemente você a mudar para isso daqui. Por quê? Quando você usa essa opção aqui de se movimentar pelo teclado, veja que o boneco, olha só, ele sempre vai estar virado para a direção que o meu mouse está. Tá vendo que o meu mouse rosa que eu estou fazendo um círculo? Isso permite que você ataque correndo para trás, olha só. E cara, isso daqui dá uma sobrevivência para você. Se você ainda não joga desse jeito, eu aconselho você a mudar, porque isso aqui vai te ajudar horrores na sobrevivência e a jogar esse jogo aqui especificamente, porque você precisa desviar muito nesse jogo. Tem boss aqui nesse jogo que ele dá muitos ataques no chão ali, fica telegrafado, marcado, e você precisa sair dessa área. Mas ao mesmo tempo, você quer continuar atacando. Se você está no point and click tradicionalzão, você vai clicar para correr, o seu boneco vai vir para cá, aí depois você vai ter que virar para frente para atacar ele novamente com um novo clique. E olha, você perde muito tempo, você se embanana muito mais. Então se você está acostumado aí e você está jogando só com o mouse, olha, eu aconselho você a trocar, porque você atacar correndo assim, ó, de costa, é muito útil, é muito bom. Principalmente se você for um caster, um mago, ou que nem o meu caso aqui, que tem os minions que vão ficar na frente e eu vou ficar jogando ali uma maldição, um negócio atrás ali. É muito bom, galera, porque você pode ir se afastando, se defendendo e continuar atacando ao mesmo tempo. Vai deixar o seu jogo muito mais dinâmico e você vai conseguir se proteger e atacar ao mesmo tempo de uma forma muito melhor. E essas foram as opções que eu achei mais interessantes e boas para colocar aqui para você que está iniciando agora no Path of Exile 2, acabou de começar. Esse jogo ele pode ser bastante confuso no começo, porque ele tem muita mecânica, ele tem muita informação. Então se você não conhece o jogo, ou se você está começando com ARPG agora, você vai ver que muitos momentos do jogo viram uma bagunça a tela. Então eu quis trazer essas dicas iniciantes para você jogar melhor, para facilitar o teu jogo, tá bom, meu povo? Eu sempre faço conteúdos aqui de forma a ajudar você. Então se esse conteúdo realmente te ajudou, se teve coisas aqui que você não sabia e que vai melhorar o seu gameplay, né, ou já melhorou, considera se inscrever no canal. Deixa um like aí para fortalecer, para o YouTube saber que tem público para esse tipo de vídeo. Ativa o sininho aí, a notificação, para receber alertas importantes de vídeos como esse. Ativa no teu celular também as notificações para o YouTube, senão não adianta nada só deixar no vídeo, mas não deixar no teu celular. E compartilha com teu amigo que começou e você acha que ele está um pouco perdido também. Você compartilha com ele aí para ajudar ele também, tá bom, galera? Para quem ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado, valeu de coração por ter ficado comigo até o final do vídeo. Vou deixar aqui na descrição 2 sugestões de vídeos que ensinam outras coisas também sobre outros jogos que eu tenho no canal. Dá uma olhada lá, caso você jogue esses jogos e esteja com algumas dúvidas, pode ser que o vídeo te ajude também, assim como esse daqui, tá bom, meu povo? Videogame é bom demais, eu sou o Vecchiato, fica com o Pai do Céu e até o próximo vídeo. It is good to see you. Ah, yes, the hubris of men.